Você consegue ouvir o choro de uma mãe? O desespero de um pai? Após 9 pragas implacáveis, o Egito despertou para sua pior noite. Todos os primogênitos estavam mortos, silenciados em um instante. Uma única noite. Um mensageiro invisível. Um juízo inescapável. A justiça divina se manifestava. O anjo da morte atravessava o Egito, cumprindo a sentença decretada por Deus. A resistência obstinada de Faraó chegou ao seu limite, e a consequência foi devastadora. O confronto entre Deus e a nação mais poderosa da época atingiu seu clímax. Agora, vamos reviver juntos essa última praga passo a passo, e o que aconteceu nessa noite mudaria a história para sempre. O que poderia ser pior do que 9 pragas avassaladoras? O Egito estava prestes a descobrir da pior maneira possível. A outrora poderosa nação, temida por seus inimigos, agora se curvava sob o peso de uma destruição sem precedentes. O medo tomava conta das ruas, e um império que já se considerou inabalável agora enfrentava seu colapso. Cada praga foi um golpe direto contra os deuses egípcios, demonstrando sua impotência diante do Deus verdadeiro. Esse confronto não apenas desafiou as crenças do Egito, mas também reduziu sua glória a cinzas. E tudo isso porque o coração de Faraó se recusava a ceder. O ataque direto às divindades do Egito. Água em sangue. O lendário rio Nilo, fonte de vida do Egito, tornou-se sangue por 7 dias. Os peixes morreram. A água se tornou inútil. O deus Api, associado ao Nilo, permaneceu mudo enquanto seu rio sagrado se transformava em um símbolo de morte. O povo desesperado cavava nas margens em busca de água potável. Rãs, milhares delas invadiram cada casa, cada cama, cada prato de comida. A deusa Eke, simbolizada pela rã, não pôde impedir que seus animais sagrados se tornassem um tormento para os egípcios. Piolhos ou mosquitos. O pó da terra se converteu em enxames de insetos que cobriam pessoas e animais. Eles entravam nos olhos, narinas e bocas, tornando a vida insuportável. Até os magos do faraó reconheceram: este é o dedo de Deus. Moscas. O Egito inteiro foi tomado por enxames de moscas, exceto a terra de Gósen, onde os israelitas moravam. Ficava claro: Deus estava protegendo seu povo do juízo que caía sobre a nação opressora. Peste no gado. Os rebanhos egípcios pereceram em massa, desafiando diretamente os deuses Hathor e Apis, ligados à fertilidade e prosperidade do gado. Fazendeiros assistiam impotentes à morte de seus animais. Úlceras e feridas. Chagas dolorosas cobriram a pele de todos, do mais humilde servo ao mais alto nobre. Nem mesmo os deuses da cura puderam oferecer alívio. Granizo e fogo. Uma tempestade sobrenatural destruiu plantações, árvores e edifícios. Nem Nut, a deusa do céu, nem Sete, deus das tempestades, puderam impedir a fúria que desabou sobre o Egito. Gafanhotos. Como um exército vivo, eles devoraram o que restava após o granizo, deixando o Egito em ruínas, desolado e sem esperança. Cada uma dessas pragas era um lembrete de que o Deus de Israel não poderia ser desafiado. Mas, mesmo após toda essa destruição, a pior ainda estava por vir. A escuridão que silenciou o Egito. Por 3 dias, uma escuridão densa cobriu todo o Egito. O povo não conseguia enxergar nada, e ninguém ousava sair de casa. Foi um golpe direto contra Ra, o deus do sol, a mais venerada divindade egípcia. O que poderia ser mais humilhante para a nação que adorava o sol do que ser envolvida por trevas impenetráveis? 9 chances foram dadas a Faraó. 9 vezes ele endureceu o coração. 9 divindades do Egito foram expostas como impotentes diante do Deus verdadeiro. Mas essas 9 pragas foram apenas um prelúdio. Elas destruíram os recursos, o conforto e as crenças do Egito. Mas a 10ª praga seria diferente. Ela atingiria o que os egípcios mais temiam: perder seus filhos, seu futuro, sua linhagem. O juízo final se aproxima. Naquela noite fatídica, quando a escuridão já havia se dissipado,
Moisés caminhou até o palácio do faraó pela última vez. Sua mensagem era a mais terrível de todas. O que aconteceria naquela madrugada mudaria a história para sempre. Deus havia sido paciente. Ele concedeu 9 oportunidades para Faraó reconhecer sua soberania e se arrepender. Mas a misericórdia chegou ao fim. A última praga estava prestes a cair e nenhuma casa no Egito ficaria intocada. Do trono do Faraó às moradias dos mais humildes servos, a morte visitaria a todos. O que aconteceu à meia-noite ecoaria por gerações. O grito de desespero do Egito seria ouvido em toda a terra, e Faraó, o rei que se recusava a ceder, finalmente se dobraria diante do Deus dos Hebreus. Uma noite que jamais seria esquecida. Uma noite que mudaria tudo. O que você está prestes a descobrir sobre o juízo divino transformará completamente sua visão sobre a justiça de Deus. Mas antes de revelar o que aconteceu naquela madrugada, queremos saber: você está acompanhando essa história incrível? A Bíblia diz que a sabedoria é concedida àqueles que a buscam de todo o coração. Você está pronto para o desfecho dessa história? Quando a morte bate à porta. Imagine se alguém lhe dissesse o momento exato em que a morte cruzaria o limiar de sua casa. Foi essa terrível mensagem que Moisés entregou a Faraó. Palavras capazes de gelar o sangue de qualquer governante, por mais poderoso que fosse. Na última vez em que Moisés pisou no palácio real, seu olhar refletia o peso do decreto divino. O ambiente estava carregado, como silêncio antes de uma tempestade. Os guardas se mantinham tensos, eles já haviam visto 9 pragas arrasar o Egito e sabiam que Moisés nunca falava em vão. Mas desta vez, não houve súplica. Nenhum deixe meu povo ir. Nenhuma tentativa de negociação. Moisés apenas anunciou o juízo final. Assim diz o Senhor: à meia-noite, eu passarei pelo Egito. Deus mesmo atravessaria a terra. Dessa vez, não era apenas um sinal. Era pessoal. Todo primogênito no Egito morrerá, continuou Moisés, do filho de Faraó ao filho do servo mais humilde, e até os primogênitos dos animais. O silêncio que seguiu essas palavras deve ter sido absoluto. Faraó manteve a pose, mas será que, por um instante, seu pensamento se voltou ao próprio filho, ao herdeiro do trono? Moisés saiu do palácio com o coração ardendo de indignação. Mas ele sabia. O tempo estava se esgotando. O Egito estava prestes a sentir a ira do Deus Todo-Poderoso. O medo se espalha. A notícia correu como fogo. O povo egípcio sussurrava pelos becos e mercados. Alguns tremiam de medo, outros riam, recusando-se a acreditar que a morte pudesse ser anunciada com tanta certeza. Mas os israelitas não estavam discutindo. Eles seguiam instruções precisas, um ritual sagrado que marcaria a diferença entre vida e morte. A questão era: seria esse simples ato de fé suficiente para deter a força da morte? Naquela noite, um único sinal separaria os que enfrentariam: o juízo daqueles que estariam protegidos pelo Deus de Israel. O cordeiro e o sangue. O sinal da salvação. O cordeiro foi escolhido, o sangue recolhido. Podíamos imaginar os rostos sérios das famílias hebreias enquanto seguiam as instruções detalhadas. De alguma forma, o sacrifício daquele cordeiro perfeito seria sua proteção contra a morte. Moisés ergueu um feixe de sopo seco e instruiu com firmeza: mergulhem-no no sangue e marquem a parte superior e os lados das ombreiras das portas. Era um comando incomum, talvez difícil de compreender, mas Moisés assegurou: a promessa do Senhor é clara. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês. Nenhuma praga os atingirá quando eu ferir o Egito. As famílias também foram instruídas a assar o cordeiro inteiro no fogo e comê-lo com ervas amargas e pão sem fermento. Comam apressadamente, advertiu Moisés. Estejam vestidos, sandálias nos pés, cajados nas mãos. Essa não era uma refeição comum. Era um preparo para a liberdade. Uma noite de expectativa. As crianças observavam atentamente enquanto seus pais tingiam os umbrais das portas com sangue.
Por que estamos fazendo isso? Podiam perguntar. Porque Deus nos salvará esta noite. O sangue nos protegerá da morte. Ao cair da noite, as casas dos hebreus estavam marcadas com listras escarlates, um sinal visível da fé na promessa divina. Do lado de dentro, famílias reuniam-se em silêncio, seguindo as instruções com exatidão. Lá fora, o sangue nos umbrais era a única barreira entre a vida e a morte. Essa noite seria lembrada por gerações como a Páscoa, o momento em que a morte passou por cima daqueles que tinham sido selados pelo sangue. O cordeiro morreu para que o primogênito pudesse viver. Um sacrifício que protegia. Um substituto que salvava. O último aviso. Enquanto os hebreus permaneciam em suas casas marcadas, os egípcios seguiam com suas rotinas noturnas, alheios ao que a meia-noite traria. Alguns podiam ter notado as estranhas marcas nas portas de seus vizinhos hebreus, mas as descartaram como uma superstição sem importância. Mas então, algo mudou. O silêncio começou a se espalhar pelo Egito. O habitual barulho da noite, o latido dos cães, o canto dos pássaros noturnos cessou. Era como se toda a criação prendesse a respiração diante do que estava prestes a acontecer. Os animais começaram a se inquietar nos currais. Bebês choravam sem motivo aparente. A paciência de Deus havia se esgotado. O Egito estava a minutos de vivenciar a noite mais aterrorizante de sua história. E então, chegou a meia-noite. Meia-noite no Egito. Quando o juízo chega. Dentro das casas marcadas com sangue, o silêncio era tenso. Algumas famílias hebreias se mantinham em oração, outras pressionavam os ouvidos contra as portas, esperando qualquer sinal. Pais seguravam seus filhos primogênitos com força, confiando na promessa de proteção de Deus. Já nas casas egípcias, ninguém suspeitava do que estava prestes a acontecer. Dormiam tranquilos, sem ideia de que, naquela noite, tudo mudaria para sempre. Então, exatamente à meia-noite, não houve trovão, não houve terremoto. Nenhuma tempestade rugiu, nenhum presságio anunciou o horror iminente. Apenas uma presença invisível percorreu o Egito. Não era uma doença. Não era um exército. Era algo muito mais temível. O anjo destruidor de Deus estava em missão. Ele deslizava silenciosamente pelas ruas, entrava em cada casa sem a marca do sangue. Nenhuma porta trancada poderia barrá-lo. Nenhuma riqueza poderia suborná-lo. Nenhum poder poderia resisti-lo. O juízo divino caiu. O golpe foi instantâneo, irrefriável, definitivo. A Escritura declara: à meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos no Egito, desde o filho do faraó, que se assentava no trono, até o filho do prisioneiro na masmorra. O mesmo destino alcançou o herdeiro do trono e o filho do servo mais humilde, ambos iguais na morte. O grito do Egito. No palácio real, talvez o faraó ainda estivesse acordado, inquieto com as palavras de Moisés. Talvez tivesse verificado seu filho antes de dormir, sem imaginar que aquele seria o último suspiro do futuro rei do Egito. Agora, o homem que desafiara Deus 9 vezes enfrentava a perda irreparável. Por todo o Egito, a tragédia se repetia. Uma mãe estende a mão para ajeitar o cobertor de seu filho, mas encontra um corpo frio e imóvel. Um pai chama o nome de seu primogênito, mas recebe apenas o silêncio da morte. Uma serva tenta acordar sua criança e percebe, horrorizada, que ela não está mais respirando. Então, o primeiro grito ecoou na noite. E um a um, os lamentos se espalharam de casa em casa, crescendo em um mar de desespero sem precedentes. A Escritura diz: houve grande pranto no Egito, pois não havia casa sem um morto. A civilização mais poderosa da terra foi derrubada em uma única noite. A libertação finalmente chega. Dentro das casas marcadas com sangue, os hebreus ouviram os gritos do Egito. Mas nenhum lamento veio das suas próprias tendas. O sangue do cordeiro havia protegido seus lares. Aquele sangue simbolizava a substituição, o cordeiro morreu no lugar do primogênito.
um prenúncio do sacrifício de Cristo, que mais tarde salvaria a humanidade da morte espiritual. A noite mais sombria do Egito marcou o início da liberdade para Israel. Então, o faraó, quebrado e desesperado, cedeu. Levantem-se, saiam do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão e adorem ao Senhor como pediram. Levem seus rebanhos, suas famílias e também me abençoem. Os egípcios, aterrorizados, apressavam os israelitas para partir. Ofereciam ouro, prata, roupas, qualquer coisa para que partissem rápido. Agora entendemos por que Deus ordenou que os hebreus comecem apressadamente, vestidos para viajar. Ele sabia que a libertação chegaria de repente. O amanhecer da redenção. Quando o sol nasceu, dois cenários opostos tomavam forma. No Egito, famílias choravam e preparavam sepulturas. Entre os israelitas, o povo marchava para fora da escravidão, livres pela primeira vez em séculos. A *** noite de morte para o Egito tornou-se o nascimento de uma nação livre. Mas será que o faraó deixaria o povo de Deus partir tão facilmente? O que aconteceria quando chegassem ao Mar Vermelho? Como Deus os sustentaria no deserto? A jornada da liberdade estava apenas começando. Meia-noite no Egito. Quando o juízo chega. Dentro das casas marcadas com sangue, o silêncio era tenso. Algumas famílias hebreias se mantinham em oração, outras pressionavam os ouvidos contra as portas, esperando qualquer sinal. Pais seguravam seus filhos primogênitos com força, confiando na promessa de proteção de Deus. Já nas casas egípcias, ninguém suspeitava do que estava prestes a acontecer. Dormiam tranquilos, sem ideia de que, naquela noite, tudo mudaria para sempre. Então, exatamente à meia-noite, não houve trovão, não houve terremoto. Nenhuma tempestade rugiu, nenhum presságio anunciou o horror iminente. Apenas uma presença invisível percorreu o Egito. Não era uma doença. Não era um exército. Era algo muito mais temível. O anjo destruidor de Deus estava em missão. Ele deslizava silenciosamente pelas ruas, entrava em cada casa sem a marca do sangue. Nenhuma porta trancada poderia barrá-lo. Nenhuma riqueza poderia suborná-lo. Nenhum poder poderia resisti-lo. O juízo divino caiu. O golpe foi instantâneo, irrefriável, definitivo. A Escritura declara: à meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos no Egito, desde o filho do faraó, que se assentava no trono, até o filho do prisioneiro na masmorra. O mesmo destino alcançou o herdeiro do trono e o filho do servo mais humilde, ambos iguais na morte. O grito do Egito. No palácio real, talvez o faraó ainda estivesse acordado, inquieto com as palavras de Moisés. Talvez tivesse verificado seu filho antes de dormir, sem imaginar que aquele seria o último suspiro do futuro rei do Egito. Agora, o homem que desafiara Deus 9 vezes enfrentava a perda irreparável. Por todo o Egito, a tragédia se repetia. Uma mãe estende a mão para ajeitar o cobertor de seu filho, mas encontra um corpo frio e imóvel. Um pai chama o nome de seu primogênito, mas recebe apenas o silêncio da morte. Uma serva tenta acordar sua criança e percebe, horrorizada, que ela não está mais respirando. Então, o primeiro grito ecoou na noite. E um a um, os lamentos se espalharam de casa em casa, crescendo em um mar de desespero sem precedentes. A Escritura diz: houve grande pranto no Egito, pois não havia casa sem um morto. A civilização mais poderosa da terra foi derrubada em uma única noite. A libertação finalmente chega. Dentro das casas marcadas com sangue, os hebreus ouviram os gritos do Egito. Mas nenhum lamento veio das suas próprias tendas. O sangue do cordeiro havia protegido seus lares. Aquele sangue simbolizava substituição. O cordeiro morreu no lugar do primogênito. Um prenúncio do sacrifício de Cristo, que mais tarde salvaria a humanidade da morte espiritual. A noite mais sombria do Egito marcou o início da liberdade para Israel. Então,
O faraó, quebrado e desesperado, cedeu. Levantem-se. Saiam do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão e adorem ao Senhor como pediram. Levem seus rebanhos, suas famílias e também me abençoem. Os egípcios, aterrorizados, apressavam os israelitas para partir. Ofereciam ouro, prata, roupas, qualquer coisa para que partissem rápido. Agora entendemos por que Deus ordenou que os hebreus comecem apressadamente, vestidos para viajar. Ele sabia que a libertação chegaria de repente. O amanhecer da redenção. Quando o sol nasceu, dois cenários opostos tomavam forma. No Egito, famílias choravam e preparavam sepulturas. Entre os israelitas, o povo marchava para fora da escravidão, livres pela primeira vez em séculos. A noite de morte para o Egito tornou-se nascimento de uma nação livre. Mas será que o faraó deixaria o povo de Deus partir tão facilmente? O que aconteceria quando chegassem ao Mar Vermelho? Como Deus os sustentaria no deserto? A jornada da liberdade estava apenas começando. E se essa mensagem abençoou a sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e vamos juntos espalhar o amor de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.